minha gente, boa sexta-feira, muito boa noite para você que acompanha a partir de agora o nosso Alba Notícias, que traz um resumo do que aconteceu esta semana aqui na Casa Legislativa. Olha, prestativas, cuidadosas, eficientes e detalhistas. Esse é o perfil de muitas mulheres, características fundamentais para atuar no campo político. Só que, apesar de tantos atributos, a presença do sexo feminino ainda é muito tímida nos espaços de poder aqui no nosso país. Mas considerando que nós mulheres só começamos a votar há 89 anos aqui no Brasil, há sim o que comemorar. Para celebrar o dia 3 de novembro, data em que se comemora a instituição do direito ao voto feminino no Brasil, a TV Alba preparou uma homenagem. Mulher e política, o que você acha dessa combinação? Estamos, graças a Deus, com um avanço e precisamos um avanço mais ainda, mais mulheres para se imporem e serem respeitadas. Temos que nos reconhecer. A importância da mulher no poder é muito gratificante. As mulheres são mais compreensivas, têm mais ideia, têm mais atitude. O incentivo é grande e importante, mas é fato que a representação feminina no cenário político baiano e brasileiro ainda é muito tímida. O caminho é longo e começou a ser trilhado há um tempo relativamente curto. De acordo com relatos históricos, tudo começou por volta de 1920, a partir do movimento sufragista, liderado pela bióloga Berta Lutz. Mulheres brancas, negras, ricas e pobres fizeram uma revolução em prol da conquista de seus direitos, principalmente o de votar e ser votada. A gente vê que com as duas grandes guerras, aí as mulheres precisaram partir para o mercado de trabalho, então o contexto influenciou nessas lutas. E, a partir de então, as mulheres começaram a reivindicar alguns direitos, por exemplo, igualdade de salários, igualdade de tratamento em ambientes de trabalho e várias questões relacionadas a isso. Uma pesquisa realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral mostra que atualmente a cidade de Palmas, no estado do Tocantins, é a única capital do Brasil a ser comandada por uma prefeita. Outro ponto levantado na pesquisa é que dos 5.463 eleitos para chefiar as prefeituras brasileiras, apenas 12%, ou seja, 666 são mulheres. Já nas câmaras municipais do país, 9.277 vereadoras ocupam cadeiras, o que corresponde a 16% contra 48.265 vereadores, 84%. Segundo a Organização das Nações Unidas, a maior parte dos eleitores brasileiros é composta por mulheres. Hoje, o Brasil ocupa a 9ª posição dos 11 países latino-americanos em relação à participação política feminina. Dados do mapa elaborado pela Procuradoria da Mulher do Senado Brasileiro afirmam que, dos 70 mil cargos eletivos, apenas 12,3% são ocupados por alguém do gênero feminino. A deputada estadual Neuza Cadori está em seu 4º mandato consecutivo aqui na Alba e é a única a ocupar uma cadeira na mesa diretora da Casa do Povo. A parlamentar conhece bem a realidade e o sacrifício dessas guerreiras, que muitas vezes precisam abrir mão da convivência com familiares, amigos e até mesmo da própria vida pessoal em nome da carreira política. Esse é um grande desafio, né? Mas sem dúvida é uma questão extremamente importante para a sociedade. É na política que a gente trata de organizar a sociedade e criar políticas públicas, criar leis que venham a contribuir, né, para a melhoria da vida das pessoas. E como a gente está falando mais das mulheres, na verdade o Brasil é um lugar onde nós vivemos uma desigualdade de gênero, né? Uma desigualdade entre os homens e as mulheres ainda muito gritante, que se manifesta em vários espaços da sociedade. Mesmo com toda a luta, é preciso comemorar o 3 de novembro, dia da instituição do direito ao voto feminino no Brasil.
Afinal, incluir as mulheres no processo eleitoral foi um passo fundamental para fortalecer a nossa democracia. Nas ruas, a população apoia e reforça a necessidade de dar voz e vez a elas, para que assim possamos ganhar mais representatividade política e lutar por um país mais igualitário. Acho ótimo, quanto mais mulher melhor, porque tem muitos homens que não fazem nada, então vou botar as mulheres que vão trabalhar pela população. Votaria porque mulher é mais responsável, é mais detalhista, entendeu? Ela entende o lado das mulheres. O soteropolitano Vinícius Simões, de 20 anos, ganhou o ouro para a Bahia nas competições Senac de Educação Profissional. Agora, ele, que é apaixonado por confeitaria desde pequeno, vai representar o Brasil na disputa World Skill, que elege os mais habilidosos alunos de cursos profissionalizantes do mundo. Vamos ver na reportagem de Samília Fonseca. Logo após a Segunda Guerra Mundial, faltava mão de obra em várias áreas profissionais na Europa. E era preciso formar trabalhadores para atender as empresas de diversos setores. Para incentivar, então, os jovens a se qualificar, surgiu a ideia de criar um concurso internacional e eleger os alunos mais habilidosos da educação profissional. Assim, surgiu a World Skills. Em 1950, o espanhol Albert Vidal organizou a primeira World Skills. Desde então, ela acontece a cada 2 anos. Em 2022, vai acontecer na China. Ela reúne mais de 1.300 jovens de 82 países, com 56 categorias diferentes: tecnologia, mecatrônica, confeitaria. Em 2019, 3 baianos trouxeram a medalha de bronze. Em 2022, mais um irá concorrer pela medalha. O Brasil será representado pelo jovem baiano e natural de Itanagra, Vinícius Simões. Segundo ele, a paixão pela culinária surgiu desde criança. Dom é dado da família, que está sendo aprimorado com a ajuda do chefe e treinador João Vitor Gomes. Participar dessa competição foi assim algo que eu nunca imaginei que aconteceria em minha vida, pelo amor de Deus. E graças a Deus aconteceu e foi assim uma semana incrível que aconteceu em minha vida. Uma semana muito intensa, foi momentos intensos, inesquecíveis, que quando eu paro para pensar, chega a bater uma saudade de tudo que aconteceu durante a semana nas competições. E graças a Deus foi uma concretização de um sonho que deu tudo certo, né, com a medalha de ouro. Todos os estados foram com competidores incríveis e estavam em um nível muito incrível assim, de técnicas, de profissionais capacitados, e foi muito difícil, mas graças a Deus conseguimos levar a medalha de ouro. João Vitor Gomes é professor do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, que, junto ao SENAI, ligado à indústria, manda a maioria dos alunos brasileiros para a competição World Skills. Feliz em atuar como transformador de vidas, o chefe fala que a disciplina e o comprometimento de Vinícius chamaram a atenção durante o curso da Escola SENAC. Ele começou com 18 anos e eu observava entre os alunos da turma dele era a questão da pontualidade, assiduidade e comprometimento que tinha com o curso. Então, isso ele já tinha de diferente dos outros. Era um menino muito dedicado e muito pontual. Fez o curso do SENAC, o curso de cozinheiro, e dentro do curso, ele finalizando, apareceu a oportunidade do projeto SENAC Competição de Educação Profissional, onde ele se inscreveu, participou de provas práticas, teóricas, e ele foi selecionado dentre 3 selecionados. Com certeza, estamos muito bem representados na 46ª edição da World Skills. E aproveitamos o momento para registrar passo a passo da salada panzanella, receita campeã na última competição de Vinícius e que garantiu a ida para a China. É claro que nossa equipe não poderia deixar passar essa oportunidade, né? Provamos e aprovamos. Um sabor diferente da salada. O nome desse prato é uma releitura da salada panzanella, e a ideia foi fazer uma desconstrução da salada e trazer uma apresentação de bosque, que é muito comum na região da Itália. No próximo bloco, altos custos com veterinário? Não perca as dicas para economizar e continuar muito bem cuidando do seu animalzinho. E ainda temos o quadro Minuto Parlamentar com o deputado Vitor Bonfim. Não saia daí, o resumo da semana volta já.
Estamos de volta com Alba Notícias, que traz um resumo da semana nesta sexta-feira de, meu Deus, do que aconteceu de mais importante aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Olha, no quadro Minuto Parlamentar, vamos conferir o que diz o deputado Vitor Bonfim sobre o projeto de lei de sua autoria, que defende aí medidas mais duras no combate ao combustível adulterado. Olá, sou o deputado estadual Vitor Bonfim e estou aqui para falar com vocês sobre o projeto de lei que apresentei na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, que trata sobre a apreensão e a perda de combustíveis adulterados. É importante que o PROCON da Bahia possa atuar na defesa do consumidor. Por isso, esse projeto trata e especifica as condições que o PROCON pode atuar defendendo o consumidor baiano. Olha, se você tem um pet aí na sua casa, vai concordar comigo, viu? Manter um animal com serviços veterinários de qualidade custa muito caro. Cobranças exorbitantes nos valores de consultas e internamentos de urgência são uma queixa frequente dos tutores. Na reportagem de Ila Saveira, você vai conferir alternativas para aliviar o bolso e continuar cuidando bem do seu bichinho, gastando menos. Eles não são só meros animais de estimação que alegram a casa. Eles são parte da família. A minha relação é de filho mesmo, né? Eu cuido delas, gasto o que eu posso gastar, né? Dou total disponibilidade do meu tempo para cuidar delas. Quem vê Manu assim não imagina que essa dálmata de 3 anos apresentou, desde que foi adotada, diversas complicações. Foram problemas de pele e até uma deficiência nos olhos. Um tratamento que durou mais de 1 ano. Thaís, que mora sozinha com essa duplinha, chegou a desembolsar mais de R$10 mil no tratamento de uma sinomose. Os gastos foram não só com remédios, mas também com suplementação alimentar. Mel, irmãzinha da Manu, que não tem raça definida, também precisou de cuidados especiais e adestramento quando foi resgatada. No caso de Manu, ela só vai para médico especialista, né? Hematologista, dermatologista, endocrinologista. Então, os custos são muito altos. Cada consulta dessa vem o encargo de outros exames, né? Ultrassonografia, vários exames de sangue diferenciados que são muito mais caros, né? Vacinas, são 4 vacinas anuais para 2. Cada vacina são R$ 78,00. E os gastos com essa turminha são compatíveis com as despesas de gente grande. É que além dos custos básicos de vacina, ração e idas ao pet shop, como qualquer ser vivo, os pets também passam por algumas eventuais e às vezes corriqueiras emergências de saúde. O que realmente vai pesar às vezes no bolso do tutor é quando o animalzinho dele adoece, né? E aí precisa de um check-upzinho, né? Fazer exames laboratoriais, às vezes exames de imagem, tá? Quando o animal chega em emergência, é necessária internação, às vezes intervenções cirúrgicas urgentes, né? Então isso, né, pode pegar o tutor desprevenido. A primeira consulta para esses animais numa clínica veterinária comum gira em torno de R$ 400 e nenhum desses gastos é deduzido no imposto de renda. Mas nas clínicas populares, o valor de uma consulta simples pode sair a partir de R$ 50. Outra dica é a criação de uma poupança para qualquer imprevisto e ainda avaliar a possibilidade de aquisição de um plano de saúde animal. Então, eu sempre costumo falar a todos os tutores que chegam aqui, né, que eles façam, às vezes, uma poupancinha, né? Separa um dinheirinho todo mês para o pet, quando ele precisar, ele vai ter essa reserva, né, de urgência para usar com o seu pet. Tem surgido muitos planos, né? Então, o que o tutor tem que observar, né, é justamente se o plano é aceito em clínicas estruturadas, tá? Não adianta levar em um consultório clínico apenas, né, que vai fazer um exame laboratorial, mas não vai dar aquela assistência devida numa emergência. Tem que ficar também atento a períodos de carência, né, que existem também carência para planos veterinários, para cirurgias eletivas, às vezes para cirurgias de emergência. Em Salvador e outras cidades baianas, como Lauro de Freitas, é possível encontrar vacinação e até castração de graça. Neste caso, as prefeituras e até mesmo ONGs realizam mutirões previamente divulgados, que são uma mão na roda quando o assunto é cuidar da saúde do animal e da saúde financeira dos cuidadores também.
Na Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado José de Arimateia solicitou, por meio de indicação ao governo do estado, a criação de um hospital público veterinário para cães e gatos. A gente espera que o governo possa abraçar, né, porque é uma questão até de saúde pública. Porque o animal abandonado, o animal de rua, se ele não for cuidado, ele pode trazer sérios problemas para a saúde da população. E se o governo não pode, agora, no momento, construir um hospital público veterinário, por que não faz os convênios com as clínicas? Para que aquele animal não seja abandonado, porque ele sendo abandonado, a responsabilidade passa a ser tanto dos prefeitos, como também do governo do estado. A seguir, vamos falar sobre as ações que marcam o aniversário de morte de Marighella. E a primeira fazenda urbana do Nordeste está instalada em um shopping aqui de Salvador. Não saia daí, o resumo da semana do Alba Notícias volta já já. Voltamos com a Alba Notícias, que traz um resumo da semana nesta sexta-feira. Olha, minha gente, o escritor, político e guerrilheiro Carlos Marighella nasceu aqui em Salvador e é considerado um dos principais organizadores da luta armada contra a ditadura militar aqui no país. No dia 4 de novembro, nesta quinta-feira, dia que marca os 52 anos de morte de Marighella, foi realizado um ato em frente à lápide dele no cemitério Quinta dos Lázaros, aqui na capital baiana. Outras ações também estão acontecendo em alusão à data. Autoridades, amigos, familiares e admiradores de Carlos Marighella participaram na manhã desta quinta-feira de um ato em alusão aos 52 anos de falecimento do guerrilheiro, em frente ao túmulo simbólico. O filho, que leva o mesmo nome do pai, falou do legado deixado. Aqui onde é sepultada a gente pobre de Salvador, que eram exatamente as pessoas que Marighella, para quem Marighella tinha um olhar de preocupação, de atenção, ele certamente, se tivesse vivo, teria escolhido ser enterrado aqui onde as pessoas pelas quais ele lutou estão. Carlos Marighella foi deputado federal pela Bahia uma única vez. Também ficou conhecido por ser um dos principais organizadores de resistência contra o regime militar. Teve 4 passagens pela prisão, onde sofreu espancamentos torturas, sendo que a primeira delas foi aos 20 anos de idade. É um herói que passou simplesmente por 2 ditaduras, né? A ditadura de Getúlio Vargas e a ditadura inaugurada pelo regime de 64, todo esse período numa atividade, digamos assim, que é uma referência para todos nós, né? Uma atitude política constante contra a opressão, tudo isso relacionado com o ideário de um Brasil livre e de um mundo também livre, né? Um mundo que fosse do povo realmente. Marighella começou sua carreira bem cedo, militou durante 33 anos no Partido Comunista e, pela vasta experiência em diversas vertentes, fundou o movimento armado Ação Libertadora Nacional. E é impressionante a força, né, dessa existência, dessa vida, da obra, do pensamento e também da capacidade de ação de Marighella tocar aqueles que foram da sua geração, aqueles que militaram com Marighella, mas sobretudo a juventude, né? Pessoas que são a cada geração tocadas por essa experiência. O deputado estadual Jacó Lula da Silva fez uma indicação à mesa diretora da ALBA endereçada ao governo do estado no mês passado, solicitando a instalação de uma placa na Ladeira da Soledade, no bairro da Lapinha, local onde nasceu Carlos Marighella. É transformar a casa que Marighella viveu, que é ali na Ladeira da Soledade, perto da Lapinha, em um espaço turístico, que as pessoas que venham de fora do país e de outros estados nos visitar, possam conhecer a casa onde morou Carlos Marighella. Mas, na noite do dia 4 de novembro de 1969, Marighella foi morto ao ser surpreendido por diversos agentes do governo militar, em uma emboscada na Alameda, Casa Branca, na capital paulista. Para lembrar dessa data, foi sancionada pelo governo da Bahia, no ano passado, uma lei de autoria do deputado Robson Almeida, que institui o Dia Estadual de Combate à Tortura. Todo ano a gente faz deixar vivo essa nossa manifestação de combater um crime hediondo que é causar dor,
sofrimento, violência em pessoas, físico ou psicologicamente, para ter informação ou por deleite pessoal. Por isso é muito importante e necessário que a gente mantenha viva a memória de lutadores como Marighella e que a gente possa, de forma permanente, vigiar e fazer uma defesa dos direitos humanos. E quem quiser saber mais sobre a história de Carlos Marighella pode conferir o filme sobre o ex-guerrilheiro que está sendo exibido nos cinemas de todo o país. Começou a ser rodado ontem, viu? O longa é dirigido pelo baiano Wagner Moura. Olha só, sentir os ares do campo em plena capital. Será que isso é possível? Bom, é o que prega uma proposta inovadora que acaba de chegar aqui em Salvador. É a primeira fazenda urbana do Nordeste, a maior da América Latina, que está instalada em um shopping da cidade. Tem chamado a atenção de muita gente, viu? Isso porque a ideia surgiu em 2017 e tem um propósito de levar uma experiência sustentável para os centros urbanos do país. E a repórter Patrícia Oliveira, minha xará, esteve por lá e traz os detalhes para a gente. São 2.200 metros quadrados de plantações 100% livres de agrotóxicos e cultivadas sem a necessidade de fixar as raízes no solo. Tudo acontece através do sistema hidropônico, uma técnica que garante a nutrição com a água e todos os minerais necessários para o crescimento da planta. Esta é a 6ª e maior unidade de fazenda urbana na América Latina. Aqui em Salvador, a Big Green foi inaugurada no finalzinho do mês passado, no 3º andar deste shopping. Apesar do pouquíssimo tempo em solo soteropolitano, se depender de quem vive aqui, o conceito inovador chegou para ficar. Eu acho que é bastante inovadora, né? O shopping vem trazer mais público, interesses diferentes e também, hoje em dia, todo mundo preocupado com saúde, com alimentação saudável. Acho que vai ser uma coisa bastante interessante aqui, tanto para a cidade quanto para o shopping. Quem vem no shopping passear, fazer compras, aproveita, passa aqui, né? Leva os produtos já fresquinhos, saudável para fazer a refeição, além de ser orgânico, né? Com tanto verde assim, a gente até esquece que está dentro de um estabelecimento comercial. E nesse espaço, a fazenda urbana tem capacidade para produzir até 6.000 toneladas de hortaliças e frutos por mês. Também conta com uma área de interação com programação diversificada, tanto para o público infantil quanto para adulto. A parte pedagógica, então, me encantou, né? Trazer os alunos para vivenciar isso deve ser fantástico. E as crianças precisam aprender a se alimentar melhor. As famílias hoje em dia, né, estão comendo muita fast food, muita comida industrializada, com agrotóxico, né? E quanto mais a gente cultivar essa ideia, melhor, né? É aqui dentro dessa estufa onde tudo acontece. A temperatura mínima para o cultivo é de 25 graus Celsius. Mas antes de entrar, você tem que ter alguns cuidados de higienização, porque as hortaliças cultivadas aqui vão direto para o prato do consumidor final. Então, eu vou mostrar a vocês agora como é esse processo de higienização. Pronto, agora pronta, nós podemos entrar, fazer um tour, mostrar tudo. As hortaliças, folhosos e frutos cultivados aqui levam de 20 a 45 dias para ficarem prontos. São cultivadas e vão direto para a sua casa. Que a hortaliça ela tem qualidade, que a hortaliça ela tem sabor, frescor e crocância. Quando a gente produz aqui, com o controle que a gente tem, com tudo que a gente faz dentro da nossa estufa, a gente traz uma hortaliça com sabor, a gente quebra o paradigma de não ter sabor nas hortaliças e leva a ideia da alimentação saudável, que é muito bacana. A gente não trabalha com nenhum agrotóxico, todas as nossas hortaliças são tratadas de forma natural. E se você gosta de se alimentar de forma saudável, com produtos naturais, orgânicos e frescos, essa é uma boa opção que traz o interior, ou um pedacinho dele, bem perto. Aliás, dentro da capital. Olha, falando em sustentabilidade, em todo o mundo são descartados 53 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano. Um
arsenal composto por aparelhos que utilizam energia e baterias para o seu funcionamento, como smartphones, fones de ouvido, computadores, tem também os micro-ondas e até secadores de cabelo. Mas você sabe que destino dar a esses objetos quando eles não te servem mais? Fique atento porque esse tipo de resíduo precisa ser descartado corretamente em prol da nossa saúde, do meio ambiente e também da economia. O que você faz com os equipamentos eletrônicos que não utiliza mais? Jogo fora. Joga onde? No lixo. E agora eu já descobri que tem farmácias que já estão com esses recipientes, né, para coletar isso aí, mas é muito pouco ainda para a quantidade de material que é jogado no lixo. Troca, faz faz um jogo, né? Tá quebrado, você dá o celular, pega outro melhor, porque eles estão recuperando as peças do celular. Eu trago aqui para a loja, para o descarte correto, né? Muito importante, não só para o meio ambiente, como também para a saúde, né? Baterias, telefones celulares, aparelhos de TV. Esses são só alguns dos itens que fazem parte da experiência de consumo que vão do entretenimento à rotina doméstica de uma pessoa comum do século XXI. Mas depois que esses equipamentos param de funcionar e viram lixo eletrônico, qual o destino deles? A coleta desse tipo de objeto é feita de forma independente do Serviço Público de Limpeza Urbana. Empresas como a de Robson Fernandes, que é analista de sistemas, espalham pontos de coleta pela cidade e chamam a atenção para a necessidade de descartar os aparelhos de forma correta. Esse material tem que ser armazenado e enviado para São Paulo para empresas especializadas que fazem a descontaminação e o vidro dele vira cerâmica. Mas eles acumulados e jogados no solo, com o tempo o material ele vai se degradando e vai soltando as substâncias químicas. E aí isso vai se infiltrando no solo e se tiver um lençol freático, isso vai acabar se misturando à água e a população acaba adoecendo sem nem saber o porquê. A boa notícia é que esses aparelhos podem ser reaproveitados na fabricação de novos produtos tecnológicos. Esse movimento de retorno dos equipamentos aos desenvolvedores após o uso pelo consumidor é conhecido como logística reversa. Você fazer a coleta do material e transformar em materiais novos. Então, é a reciclagem em si, a logística reversa. No Brasil, a lei que obriga fabricantes, distribuidores, importadores e comerciantes de equipamentos eletrônicos a estruturarem e implementarem o sistema de logística reversa está em vigor desde 2010, mas ainda muito longe de ser amplamente difundida aqui no país. A conscientização vai chegando aos poucos. Soraya, por exemplo, decidiu se informar e pela primeira vez ela dá um destino ambientalmente correto a equipamentos inutilizados que estavam guardados há algum tempo. Os que estão em bom estado serão recuperados e encaminhados a instituições filantrópicas e os demais serão descartados com responsabilidade. A secretária aproveitou o ensejo e chamou a vizinha para colaborar. Depende do tempo de uso do aparelho, né? Como hoje os aparelhos eles estão dando defeito mais cedo, então assim, o micro-ondas mesmo tem menos de 3 anos, já foi para o descarte. A TV consertou 2 vezes, a terceira não valia a pena. Então depende do tipo de utensílio, né, que eu estou descartando ou não. O número de dispositivos eletrônicos cresce cerca de 4% ao ano em todo o planeta. De acordo com um relatório desenvolvido pela Universidade das Nações Unidas, só o Brasil descartou em 2019 mais de 2 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos, sendo que menos de 3% foram reciclados. O país é o 5º maior gerador desse lixo no mundo. Para chamar a atenção sobre o assunto, o deputado estadual Hilton Coelho criou um projeto de lei que institui um programa de coleta seletiva contínua de resíduos eletrônicos e tecnológicos. O objetivo é inverter essa realidade que nós estamos percebendo aí nas ruas, em que o lixo eletrônico simplesmente não tem para onde ir, né? As pessoas não sabem o que fazer com isso, quando na verdade se trata de riqueza. Esse tipo de resíduo tem se colocado como um resíduo cada vez mais expressivo, mais vultuoso, certo? Então, isso significa que, numa relação com as universidades,
né, com os institutos de pesquisa, nós podemos ter, ele pode abrir possibilidade, nós temos programas em que esse material sirva como matéria-prima para os estudos. Estas foram as notícias que tiveram destaque esta semana no Jornal do Legislativo Baiano e você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais e no site al.ba.gov.br. E para rever o Jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às 7 horas da manhã. Minha gente, bom fim de semana, boa sexta e restinho de sexta. A gente volta a se encontrar em breve, a partir de segunda, de volta ao comando. Milena Barreto. Tchau, tchau.